Oiê, bom dia, tudo bem? Mais uma vez eu tô aqui para poder compartilhar algo com vocês, algo que eu acredito que possa fazer sentido, algo que possa ser relevante, algo que possa acrescentar um pouquinho na sua semana, alguma reflexão e algo que você possa reverberar e tomara que traga sentido. A fala de hoje é sobre entrega daquilo que a gente não pode controlar. E às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que a gente fica numa situação delicada, é uma fala que vem atravessada, é uma palavra que vem e machuca você, uma atitude que decepciona, uma ação que a gente às vezes não consegue entender, um conflito que fica reverberando ali na nossa cabeça, e mesmo quando ela termina, ela ainda fica ali dentro da gente. E a gente vai trabalhando e pensando nela, a gente volta para casa pensando nela, a gente faz os nossos afazeres, toma banho e continua pensando nela, a gente deita e continua pensando nela. E quando a gente percebe, aquilo ganhou tanta força e que aquilo tomou conta de horas dos seus dias. E aí é que a gente precisa ter cuidado, porque existem situações na nossa vida que a gente não vai poder jamais impedir que elas aconteçam, mas a gente pode decidir como que a gente vai enfrentá-las, como que elas vão ter o espaço dentro de nós. E tem um versículo que fica em Provérbios 4:23. Eu quero ler com vocês aqui. 4:23. Sobre tudo que deve se guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, as fontes da vida. E algumas coisas às vezes realmente, sugam a nossa energia. E às vezes o cansaço que vem nem sempre é aquele cansaço só de tarefas, sabe? E existe um cansaço que nasce de ficar tentando entender o que a gente não consegue entender e nem ter domínio sobre aquilo. De tentar talvez mudar alguém e alguém que ainda não está no tempo para querer aceitar que precisa mudar, de imaginar conversas que nunca aconteceram, de imaginar como poderíamos ter respondido determinada ação, de ficar repetindo na cabeça aquilo que alguém disse, de tentar encontrar uma explicação lógica para algo que talvez não tenha nenhuma lógica. E isso tudo vai consumindo a gente, isso tudo vai minando a nossa energia, a nossa alegria, a nossa concentração, a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade de estar presente nas coisas que realmente importam. E quando a gente fala de guardar o coração, não significa fingir que nada aconteceu. E aí eu acho que é aí que mora o pulo do gato, sabe? É aí que tá o pulo do gato. Guardar o teu coração não é engolir sentimentos, sabe? Ficar guardando aquilo que vai te fazer mal. Não é fingir que não doeu, não é aceitar tudo, não é permitir que alguém talvez ultrapasse algum limite que você entenda que não pode ser ultrapassado. Não é deixar de conversar quando uma conversa se faz necessário para ter resoluções. Guardar o coração é não permitir que aquilo que aconteceu passe a governar quem você é. Quem você é. O que eu posso reconhecer. Eu posso pegar e entender que isso me machucou. Eu posso entender que isso me decepcionou. Eu posso entender que talvez não tenha sido justo através do meu olhar. E ainda se escolher, eu não vou me permitir que isso roube a minha paz. E essas coisas nem sempre precisam morar dentro da gente. E isso que eu acho que é o mais desafiador pra gente, né? Quando tem o momento de trabalhar esse tipo de situação na nossa vida. Determinados pontos que acontecem merecem total atenção, mas não merecem a nossa permanência naquilo.
existe também uma grande diferença em tentar resolver uma situação e viver dentro daquela situação emocionalmente, né? Refém daquilo. E eu posso tomar sim uma atitude e depois seguir. Eu posso estabelecer um limite, que é o meu limite, e continuar vivendo. Eu posso conversar e deixar a conversa terminar e botar um ponto final e acreditar que está tudo resolvido. Eu posso perdoar, assim como eu fui perdoada muitas vezes, e assim aprender com aquela atitude ou com aquela ação, né, que eu tô vivendo. Eu posso optar em me afastar de determinadas ações ou de determinados convívios, mas sem guardar rancor, sem guardar ódio e simplesmente decidir me afastar. Às vezes a gente pode não concordar com tudo, né? Mas a gente pode tentar transformar aquilo que pode gerar uma guerra em algo mais apaziguado, algo mais preservado, que não vai tirar nossa paz dentro da gente. Porque às vezes a gente continua sofrendo, remoendo, não pelo que aconteceu, mas é porque ainda continuamos revisitando aquilo todos os dias. Eu acredito que uma vez você estabelecendo o seu limite, uma vez você conversando, uma vez você perdoando, não precisa voltar atrás, não precisa voltar atrás. E talvez hoje seja isso que Deus está querendo dizer para mim, para você. Filhinha, entregue isso para mim. Não porque talvez não tenha importância, mas porque você tem importância demais para passar todos os seus dias inteirinhos, sendo consumida por isso. Talvez esse seja o nosso desafio, entregar na mão de Deus e deixar que Ele tome conta, porque tem coisas que precisam ser tratadas sim, outras precisam ser conversadas sim, algumas precisam ter limites sim, mas em algumas situações elas precisam ser colocadas na mão de Deus, aquele que unicamente, exclusivamente vai cuidar de nós em todo o tempo. E aí hoje, talvez você possa estar passando por uma situação que esteja sugando a sua energia, e aí talvez a gente possa se perguntar, isso está no meu controle, isso está nas minhas mãos? Se estiver nas suas mãos, tente com a orientação de Deus buscar a melhor resolução. Se não, entrega para Ele, porque Ele vai cuidar. E se essa situação está roubando algo de você, a sua paz, a sua atenção, a sua possibilidade de estar com tempo de qualidade com a sua família, a sua alegria, seu sono, e a gente pode talvez hoje optar em não permitir que isso ocupe tanto espaço dentro de você, ou talvez um espaço tão grande que ele não deveria de ter na sua vida. E aí eu queria orar com você agora e acreditando que tudo aquilo que tem pesado dentro de mim, tudo aquilo que tem pesado dentro de você, hoje pode ser entregue para Deus, pode ser colocado nas mãos dele. E aí eu queria que você pudesse agora fechar os seus olhos onde você estiver, ou apenas aquietar um pouquinho o coração, a mente e refletir. Paizinho, muitas das vezes acontecem situações que podem nos entristecer, algumas situações que podem roubar a nossa paz, algumas situações que podem ir minando a nossa energia e retirando da gente todo o nosso potencial, Senhor. Mas em Ti nós acreditamos que o Senhor tem o controle de tudo. O Senhor tem o controle dos nossos dias, da nossa vida e de tudo aquilo que vai acontecer. Então, Pai, eu te peço que qualquer coisa que esteja hoje minando a energia, a minha energia, a energia da minha amiga que está vendo esse vídeo agora, Senhor, venha ser dissipado. Que qualquer sentimento que esteja, Senhor, mexido, abalado, tirando a paz, tirando a nossa paz, que nesse momento a Tua boa mão venha trazer calma, que o Teu amor venha de sobremodo, Senhor, ocupar todos os espaços da nossa vida, trazendo a paz que emana, Senhor, de Ti, Senhor. Cuida da gente em todo o tempo. Não nos deixe cair em ciladas
não nos permita ficar vivendo e reverberando ações que a gente sabe que não vai levar para lugar nenhum, mas que a gente possa ter o discernimento e a maturidade de entender que em tudo, Senhor, o Senhor está com a gente jamais estará sozinhas, e que a gente possa, sim, colocar os nossos anseios, as nossas aflições, as nossas dores nas Tuas mãos, que vai fazer o nosso fardo, Senhor, ficar muito mais leve. Assim a gente acredita, assim a gente pede e assim a gente já te agradece. Amém, amém. Então, amigas, é ter essa certeza. Eu não posso controlar tudo, e muitas das vezes a gente não vai controlar tudo aquilo que acontece com a gente, mas eu posso escolher o que a gente vai fazer daqui para frente com aquilo tudo que aconteceu dentro de mim e dentro de você. E tomara que esse vídeo tenha sido carregado de significado para você. Tomara que, se exista alguma coisa hoje ocupando algum espaço dentro de você, você não vai precisar fingir que nada aconteceu. Você vai ter a maturidade e o entendimento nele que a gente não precisa negar o que a gente sente, mas talvez seja a hora da gente parar e de alimentar aquilo que está alimentando tristeza, alimentando rancor, alimentando dissensões, e entregar a Deus e fazer a nossa parte, que é confiar. Que a gente coloque os limites que a gente precisa colocar em algumas situações e voltemos a viver. Porque a sua vida, a minha vida, é maior daquilo que pode estar tendo ferido em algum dia. Então guarda o seu coração, minha amiga. Ele também precisa ser muito, muito cuidado. Um beijo no coração, tomara que tenha sido relevante essa reflexão para você. Tomara que ela seja carregada de amor, de Deus para você, e que ela chegue em momento oportuno. E se fizer sentido para você, divulga aí esse vídeo, que vai fazer bem não só para mim, não só para você, mas para muitas outras pessoas que precisam ouvir essa palavra. Um beijo no coração, excelente semana, a gente vai se vendo. E até domingo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Um beijo, beijo.